Minha gente, olha, o assunto do momento continua sendo o assunto do momento, né? Desde o início da semana, já no fim de semana, os primeiros sinais, a greve dos caminhoneiros ampliando o seu alcance, a sua adesão. Tivemos agora a mensagem de um ouvinte aqui de São Paulo, a maior cidade do país, a maior região metropolitana do país. Ele estava se deslocando por rodovias aqui na Grande São Paulo, que normalmente neste horário e sempre estão lotadas de caminhões, né, Barão? A Ayrton Senna, Rodoanel e tudo mais, são grandes eixos de deslocamento de carga pesada aqui em São Paulo, trânsito infernal. E ele disse, olha, não tem um caminhão circulando. O que fez com que o ouvinte deduzisse o óbvio, né? A adesão está muito grande e vem crescendo. Uma greve de caminhoneiros num país que tenha uma malha ferroviária, né? Ou um país que tenha transporte de mercadorias por vias fluviais ou pelo litoral, tem um impacto X. Uma greve de caminhoneiros num país que transporta mais de 60% de sua produção por rodovias tem um impacto Y. E Y, comparado com X, é um abacaxi gigantesco. O governo que não se mexeu durante 2 meses, sabendo que uma greve estava sendo articulada pela liderança dos caminhoneiros, pelas entidades ligadas aos caminhoneiros, durante 2 meses não se mexeu, diante de um problema que enfim, produzido por uma política nova da Petrobras, adotada em julho do ano passado, de ajustar-se ao mercado internacional, fazendo o que fazem as petroleiras do mundo inteiro, exceção a da Venezuela, PDVSA, por razões que não cabe nem discutir, são óbvias, mas o mundo das petroleiras trabalha desse jeito. Petróleo sobe, aumenta o preço. Petróleo diminui o preço. A Petrobras resolveu passar a transferir diariamente, regularmente, essas oscilações do preço internacional do petróleo para o preço dos combustíveis nas refinarias e, portanto, no consumidor, na bomba, a partir de julho do ano passado. De lá para cá, foram 121 movimentos desse tipo. Alguns foram até de redução, mas foram pouquíssimos. Significa que nós podemos ter tido aí algo como 110, 115 aumentos no preço do combustível no período de 10 meses. Isso para, repito, adotar uma política que é universal das empresas de petróleo. Ela trabalha com produto, variou o preço do produto, ela varia o preço oferecido ao consumidor ou imposto ao consumidor. A isto agrega-se o fato de que o petróleo, quando essa política começou, estava abaixo de 50 dólares, em torno de 40 dólares o barril, e hoje está chegando a 80. Então houve o início de uma nova política, coincidindo com um fenômeno da alta do petróleo no mercado global, em função das crises com o Irã, né, da queda acentuada da produção da Venezuela, que é um grande exportador, e outros fatores. O petróleo disparou nesse período, a Petrobras veio atrás repassando esse preço implacavelmente para as suas refinarias e, portanto, para o mercado distribuidor e consumidor. Junto com isso, e mais recentemente, o dólar resolveu dar o ar da graça e também começou a subir no mercado internacional. Então, somaram-se mais recentemente a esta política de preços da Petrobras, o aumento continuado do barril do petróleo no mercado global e o aumento da moeda que compra esse produto nesse mesmo mercado. Ontem, um diretor da Petrobras disse aqui para a Band News FM que nos preços de maio, na variação de maio, só para considerar o mês em curso, onde o diesel, por exemplo, subiu 25% só em maio. Destes 25%, nestes 25%, o peso do petróleo foi maior do que o peso da variação do diesel, mostrando a associação desses dois fenômenos que estão além da possibilidade de uma empresa que trabalha com commodity global e com moeda global de mexer com isso, controlando esse processo, controlando essas curvas. Então, tivemos o dólar casando-se com a variação para cima do preço do petróleo, produzindo essa consequência em função dessa política. De julho, repito, do ano passado para cá, se só em maio foram 25% de aumento, de julho para cá foram 56% de aumento. Agora, agregue-se a esse quadro o fato de que nós estamos numa crise econômica brutal,
com 28 milhões de pessoas ou desempregadas ou subempregadas ou que desistiram de procurar emprego. 28 bilhões, segundo o IBGE. A produção nacional não deslancha, o PIB não deslancha, apesar da inflação baixa, o consumo melhora em alguns setores, mas não de forma tão expressiva para reverter esse quadro. O Estado brasileiro continua gastando mais do que arrecada, a arrecadação despencou e por aí vai. Se você aumenta qualquer coisa 56% numa economia em crise, e mais, se você confronta um aumento de qualquer produto em 56%, numa economia onde a inflação está em 2,5% ao ano, você vai produzir alguma consequência. Esse furúnculo vai estourar em algum lugar. Se fosse o preço do feijão, as pessoas não estariam comendo feijão. Se fosse o preço do vestuário, as pessoas estariam mantendo suas roupas velhinhas, costurando o que fosse possível e não estariam comprando roupa. Se fosse no preço dos automóveis, a venda de automóveis despencaria. Se fosse no preço da pasta de dente, as pessoas iam estar economizando pasta de dente. Ora, se é no diesel, quem consome diesel vai sofrer a consequência desse aumento. Quem são? Os caminhoneiros. Por quê? Porque são eles que trafegam aí pelo país com milhões e milhões de caminhões de todos os tipos, levando, repito, mais de 60% da produção nacional. Porque a malha, a infraestrutura de transporte no Brasil está toda concentrada em rodovias. Então, com esse quadro, considerando que as tarifas de transporte, de tonelagem por quilômetro rodado não foram aumentadas para compensar os caminhoneiros dessa alta no custo do seu insumo básico, considerando que os pedágios das rodovias não foram congelados ou reduzidos para reduzir em parte o custo desses caminhoneiros nos seus deslocamentos, considerando uma série de outros fatores que não foram alterados para criar políticas de compensação ou que atenuassem um pouco, mitigassem um pouco esse impacto, está dando no que está dando. O governo ficou, repito, parado, esperando que esse fenômeno, determinado por circunstâncias, digamos, econômicas globais em cima da Petrobras, produzisse algum tipo de resultado. Cruzou os braços, esperou para ver, ok, estava vendo, quem sabe o petróleo caísse ainda mais, o combustível ficasse mais barato, o dólar não subisse, o combustível estabilizasse, mas não foi o que aconteceu. De lá para cá a curva foi subindo. Ora, se fosse o preço da pasta de dente subindo, o Departamento de Odontologia do Ministério da Saúde teria dado um alerta em algum momento. Olha, vai aumentar o número de cáries no Brasil porque as pessoas não estão escovando o dente porque a pasta de dente está aumentando o preço. Mas como é o combustível que transporta mais de 60% da mercadoria no Brasil, e esse governo é um governo de bananas, que já morreu, não existe governo no Brasil, eles cruzaram os braços. Vamos ver o que vai dar. E toma-lhe a curva subindo. Chegou em maio, deu uma pancada de 25% só em maio, e a greve que já vinha sendo anunciada, articulada, movimentada há 2 meses, também não produziu reação nenhuma. Então, nós temos um ano de política, que é uma política de risco, porque ela submete o preço de um insumo fundamental para a economia a uma oscilação sobre a qual não temos controle, nem do dólar, nem do petróleo internacional. Esta política de risco ficou sendo acompanhada, a despeito da curva ascendente, de braços cruzados pelo Planalto e pela equipe econômica. Quando chegou em maio, a coisa se acentuou, já com o movimento de grevista sinalizado há 2 meses. Em 2 meses também o governo não fez nada, preventivamente. Podia ter procurado as lideranças, tentado algum tipo de compensação, de desmobilização, alguma conversa, alguma negociação, o que fosse. Porque é o seguinte, o que não se pode esperar de um governo é que não faça nada. E não fez rigorosamente nada. Aí vamos lá, anteontem, segunda-feira, digamos, entre aspas, de surpresa, por uma greve que já estava sendo articulada há 2 meses, em função de um fenômeno que começou a quase 1 ano. Aí anteontem reúnem os paspalhões lá em Brasília, chamam o presidente da Petrobras para uma reunião da qual resulta nada. Porque dizer que vão acabar com um imposto que tem impacto de 5 centavos no preço de 1 litro, que está a quase R$4 ou R$3,80 do diesel, quer dizer que vocês acham que vão desmobilizar a greve dizendo para os caras o seguinte, olha, o preço subiu 56% em 1 ano. O preço subiu 25% em 1 mês, no mês de maio. E para desmobilizar essa greve aí, toma 5 centavos por litro. Os caras são loucos.
Os caras são loucos. Eles estão completamente perdidos, estão mais perdidos do que bêbados em tiroteio. Mais perdidos do que bêbados em tiroteio. O que fez ontem como principal ato político, administrativo, chamem do que quiser, solene, o comandante da nação. Reuniu os paspalhões do momento para anunciar que não é mais candidato à sua própria reeleição, ou à eleição de 2018, já que ele não foi eleito, digamos, a uma eleição para presidente da República. E anunciar o também 1% Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, em boa parte desse ano em que essa política de preço foi adotada sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum tipo de medida compensatória, como seu candidato ou candidato do partido dele à presidência da República. Um candidato que tinha 0,8% desistiu de disputar a eleição. Isso é realmente uma decisão de uma importância histórica fundamental, com 0,8% nas pesquisas, para anunciar solenemente que agora tem um salvador da pátria indicado por ele, que tem 1% nas pesquisas eleitorais, que é o Henrique Meirelles. Estas duas figuras, ambas fundamentais, o primeiro para a gestão geral do país, porque é presidente da República, o segundo para dar, quem sabe, algum conselho para a equipe econômica que ele deixou no seu lugar, trataram ontem do assunto que lhes interessava. Uma eleição presidencial na qual nenhum nem outro tem a menor possibilidade de chegar a lugar nenhum. Segundo o que indicam todas as pesquisas, todas as projeções. Então vejam que maluquice. Eu, sinceramente, acho que essa rapaziada está fumando alguma coisa que devia estar ao alcance da população geral, pelo menos, para a gente entrar no mesmo clima de descontração. Como é que pode o chefe de Estado, diante de uma baita, de uma greve dessa, que vai... Olha, ontem a FETransport no Rio de Janeiro, que é a entidade que congrega lá os ônibus, já disse que os ônibus vão começar a parar de circular por falta de combustível hoje no Rio de Janeiro. 8 milhões de pessoas usam ônibus no Rio de Janeiro. A Ceasa, a maior central de distribuição do Rio de Janeiro, anunciou que vai hoje começar a não ter produtos para vender, que vai dispensar todo mundo para ir para a praia. O desabastecimento vai se acentuar em escala muito forte, porque ele vai crescer em proporções geométricas. Ontem já tinham cancelado voos em Brasília, disseram que era por falta de combustível, aí depois disseram que não era, mas certamente daqui a pouco vai faltar combustível também para a aviação. Então, o que o governo está fazendo? Está esperando o quê? Não tem alternativa? Não, alternativa tem que ter. A alternativa é submeter a Petrobras a uma política de preços que quebre a empresa? Certamente não. Mas é uma alternativa que considere que a Petrobras, sendo uma empresa controlada pelo Estado, precisa ter uma visão macro do problema? Sim. Como? Não sei. Discute, ajusta, reduz. Por exemplo, a produção de óleo diesel no Brasil despencou de 2016 para 2017. E quem cuida disso é a Petrobras. Caiu 5 milhões de metros cúbicos de produção de óleo diesel. É uma maluquice, ou 5 bilhões de metros. É uma barbaridade o que caiu a produção de óleo diesel de 2016 para 2017. E nós estamos importando. As empresas importadoras desse óleo estão ganhando uma barbaridade de dinheiro, estão tributadas como tinham que ser. O tal do eixos levantado nos pedágios que os caminhoneiros estão reivindicando. Por que estão pagando eixo levantado quando passam nos pedágios? Não podiam conceder esse tipo de benefício, nem que fosse temporariamente? Não pode fazer alguma coisa? Chegar 48 horas depois da greve já iniciada e anunciar uma redução de 5 centavos num litro que está a R$ 38, porque subiu 56% em um ano, isso é ausência completa de planejamento, de ação de governo, de reflexão, de sensibilidade. E mais. O impacto disso na economia não fica só na crise de desabastecimento. Quando há carência de produtos, o que acontece com o preço? Ele sobe. Então, tem uma série de impactos aí gerais que vão afetar empregos, que vão afetar a inflação, que vão afetar a economia como um todo, que não podem ser tratados por um presidente da República que tem, no dia mais grave até agora desse episódio, o momento mais solene do seu dia, coincidindo com esse ápice do agravamento, num evento para anunciar a transferência de uma candidatura de um defunto para um morto. Isso não pode ser o ato principal de um chefe de Estado que mereça esse nome.
Então vamos esperar se hoje o que resta do que possa se chamar de liderança do presidente Temer sobre o seu próprio governo, para ele chamar os caras lá e fazerem alguma coisa. Porque até quando essa greve vai andar? Com 5 centavos, vocês podem estar certos que só aumentou o combustível da greve. Vamos lá.